Então vamos lá, você de sala, boa tarde, você de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos embora estudar direito constitucional, aqui com questões que foram extraídas de concursos, tanto quanto já faz um certo tempo, mas estão todas atualizadas e que podem, evidentemente, ser objeto de recobrança nos concursos que virão. Como a gente tem essa aula gravada com o link disponibilizado, fica fácil depois, se você tiver alguma dúvida mais aprofundada, de assistir novamente, parar, ver e fazer as anotações devidas. De modo que eu peço a compreensão de vocês para uma coisa. O nosso conteúdo é até certo ponto grande, então eu vou trazer muitas informações aqui, não vai ter letrinha bonita e de repente, se tiver algum ponto que você precise depois observar com mais calma, aí vai lá no vídeo e tira essa dúvida. Então vamos embora. Primeira questão. O artigo 2º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte estabelece que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos. Ainda assim, compete à Assembleia Legislativa autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do país quando essa ausência exceder a. É uma questão específica da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, mas poderia muito bem ser uma questão da Constituição Federal só com ajuste de você trocar a Assembleia Legislativa pelo Congresso Nacional, trocar governador e vice-governador pelo presidente da República. A resposta seria exatamente a mesma. A estrutura simétrica aqui se mantém. Então vamos por parte. A partir do enunciado, tirar alguns pontos que podem ser objeto de debate. O artigo 2º da Constituição do Estado, também o artigo 2º da Constituição Federal, diz a mesma coisa. Só que lá ele cita, na Federal, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós sabemos que essa tripartição funcional dos poderes, essa separação dos poderes é algo extremamente importante, é essencial, é imprescindível, porém, apesar de muito importante, essa separação de poderes ela não é absoluta, ela não é completa, ela não é total. E são duas as razões principais que demonstram que essa separação de poderes não é completa, não é total, não é absoluta. A primeira é que as constituições, tanto federal como estadual, permitem que um poder, de forma excepcional, exerça funções que pertencem ao outro. Quando um poder exerce função que pertence ao outro, essa função é chamada de função atípica, função imprópria. Então, por exemplo, o presidente da República, assim como o governador do Estado do Rio Grande do Norte, pode elaborar lei delegada. É o governador, é o presidente, é o chefe do executivo legislando. Isso é uma função atípica, só para dar um exemplo. E a segunda razão que relativiza essa separação dos poderes é o fato de haver um equilíbrio entre os poderes, uma espécie de fiscalização entre os poderes, uma espécie de controles recíprocos. Um poder controlando, dentro de certos limites definidos pela Constituição, a atuação do outro. Exemplo, nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário. Quem é que faz a escolha e nomeação? É o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. E o nome por ele escolhido precisa ser objeto de concordância pelo Senado Federal, que é o Poder Legislativo. Equilíbrio entre os três poderes. E aqui nós temos também um exemplo de equilíbrio entre os poderes. Vejam, o chefe do Poder Executivo, assim como o seu vice, quando vai para fora do país, por período que supere, aí vem a resposta, 15 dias, precisa de autorização da Casa Legislativa. O chefe do Executivo, dependendo de alguma coisa, de uma providência, de algo vindo do Poder Legislativo. Então, meus amigos, minhas amigas, a resposta correta dessa questão é a letra C, 15 dias é a alternativa a ser marcada, e isso a gente tanto encontra na Constituição Federal em relação ao presidente e o vice, como encontra na Constituição do Estado em relação ao governador e o vice-governador do Estado. Quem já está estudando para o concurso da Assembleia Legislativa cai para matar nisso aqui. Quem quer também, de repente, outros cargos e que se vê vislumbrando daqui a alguns meses estudar para o concurso da Assembleia Legislativa, também vai cair para dentro. Nós vamos ter, por exemplo, o cargo de policial legislativo, se não houver mudança na legislação, vai ser para nível médio. Então abre-se uma possibilidade muito grande de um cargo que é, vamos assim dizer, de natureza policial, ainda que interna, evidentemente, né, guardadas as diferenças que existem com as outras instituições externas, mas é uma atividade que impõe uma atuação ostensiva para muita gente, interna, mas para muita gente é desejada na atividade policial. Então,
Quem vai fazer, por exemplo, guarda municipal, já pode, depois da prova, guarda municipal de São Gonçalo, depois da prova aí do dia 22 ou 23, 22, cair para dentro nesse estudo para policial legislativo. Além de agente penitenciário, né, federal. Ou policial penal. Então, 15 dias. Deixa eu só dizer uma coisa de ordem jurisprudencial. Quem fala em 15 dias é a Constituição Federal, isso foi reiterado na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Poderia uma Constituição estadual estabelecer um prazo menor, por exemplo, 10 dias? Para que o governador se ausente, o país precisa da autorização da Assembleia Legislativa quando esse período exceder a 10 dias. O entendimento do STF é que não pode ser prazo menor do que esses 15 dias. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte obedeceu direitinho. Colocou exatamente os termos da Constituição Federal. Mas pode ser que caísse na sua prova. Se uma Constituição estadual estabelecer o prazo de 10 dias, como essa referência aí, para que o presidente, para que o governador, o vice-governador precise de autorização da Assembleia, seria inconstitucional. O prazo vai ser de, no mínimo, o mesmo prazo definido da Constituição Federal, e esse prazo definido na Constituição Federal foi de 15 dias. Não pode ser menor que 15 dias, sob pena de inconstitucionalidade. Questão de número 2. Quanto à organização dos poderes estaduais, letra A, vamos lá, marcar correta. A eleição dos deputados estaduais realiza-se simultaneamente com a dos prefeitos e dos governadores. Isso aqui a gente não precisa nem estudar direito constitucional para a prova para poder responder. Estamos em 2020, 2020 é ano de eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador. Em 2022, 2 anos depois, a gente vai ter eleição para presidente da República e vice-presidente da República, para governador e vice-governador do Estado, para deputado estadual, para deputado federal e para senador. Então está errada a letra A quando diz que a eleição de deputados estaduais realiza-se simultaneamente com a dos prefeitos e governadores. Com governadores, ok. Prefeitos, não. Eleição de prefeito é junto, é na mesma época da eleição para vereador e não para deputado estadual. Então é errada a letra A. Letra B, a Assembleia se compõe de deputados e de vereadores, representantes do povo, eleitos por voto direto e secreto por sufrágio universal. A Assembleia aqui referida seria a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é composta por deputados estaduais. Não misturar com a Câmara Municipal, aí sim, de vereadores. Então, a Assembleia se compõe de deputados estaduais. A referência a vereadores aqui deixa a alternativa B errada. O resto está ok. Representantes do povo, eleitos por voto direto e secreto e por sufrágio universal. Paro só um pouquinho aqui para explicar o que danado é sufrágio universal. Compreenda sufrágio no exercício dos direitos políticos como direitos de participação. Sufrágio é um direito de participação do processo. Direito de participação. É dito universal quando não há restrições especiais. Universal é no sentido de o universo poder participar. Bem entendido. É no sentido de o maior número possível de pessoas participarem. Então, o sufrágio universal é como se fosse o direito de participação de todos, sem restrições. Por exemplo, em relação a questões financeiras, só pode votar se o cara tiver determinada condição financeira, só pode votar se o cara tiver determinado patrimônio. Não pode ter referência a esse exercício do voto com as questões de natureza intelectual, com as questões de natureza acadêmica. Só pode votar se o cara tiver nível superior. Não. O sufrágio ele é universal. Tanto que a Constituição brasileira faculta o direito de votar aos analfabetos. Então o sufrágio é universal. No Brasil o sufrágio não é restrito, o sufrágio é universal. Então está correta essa parte final, o erro é dizer que tem vereadores. Letra C. O número de deputados da Assembleia Legislativa, corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, é acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Essa é a alternativa correta. Letra C é a alternativa correta. É texto repetido na Constituição Federal, vocês vão encontrar isso aqui no artigo 27.
O artigo 27 da Constituição Federal traz isso aqui. Depois consultem Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Algumas explicações básicas de início. O número de deputados federais, o número de deputados, por exemplo, que o Rio Grande do Norte tem na Câmara dos Deputados, o número de deputados federais que a Paraíba tem lá na Câmara dos Deputados, o número de deputados federais varia de estado para estado conforme as suas populações. Quanto mais populoso for um estado, mais deputados federais ele vai ter lá em Brasília. Quanto menos populoso for o estado, menos ele vai ter deputados federais. Agora, existe um mínimo e existe um máximo. Então, no âmbito da Câmara dos Deputados, lembrar que Câmara dos Deputados é o braço de representação do povo lá no Congresso Nacional. A Casa do Povo no Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados. O mínimo de deputados federais por estado são 8. Nenhum estado pode ter menos de 8, nenhum estado pode ter mais de 70, o máximo é 70. Quem menos tem deputados federais tem 8, quem mais tem deputados federais tem 70 deputados federais. Pois bem, definido o número de deputados federais, a gente chega à conclusão do número de deputados estaduais, que é essa referência de deputados da Assembleia. Deputado da Assembleia aqui, que a Fundação Carlos Chagas mencionou, é o número de deputados estaduais. E via de regra, o número de deputados estaduais corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Como assim? Dado real, viu? O que eu vou dizer aqui é um dado concreto. O Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais. 8, isso é um dado real. O Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais. Então, quantos deputados estaduais o Rio Grande do Norte tem? 3 vezes 8. 24 deputados estaduais, isso é um fato. Se alguém te perguntar por que o Rio Grande do Norte tem 24 deputados estaduais, a tua resposta é porque ele tem lá em Brasília 8 deputados federais. Então a regra é que o triplo, a regra é que o número de deputados estaduais não seja o triplo do número de deputados federais. Mas tu imagina um estado que tenha 70 deputados federais, como é o caso de São Paulo. Aí tu meta um triplo aí, em 70. Vai dar 210 deputados estaduais, não tem sentido. Não tem sentido você colocar 210 deputados estaduais. Aí o que foi que o Constituinte fez em 88? Vamos colocar um bloqueiozinho? Como assim um bloqueiozinho? A regra é que o número de deputados estaduais corresponda ao triplo. Mas quando esse triplo atingir 36, quando essa multiplicação do número de deputados federais por 3 atingir 36, esqueçam a história de triplo, esqueçam a história de triplo e façam uma pequena soma matemática. Pessoal, eu vou anotar algo aqui para vocês gravarem, não tem perigo de errar na prova. O número de deputados federais. Mínimo de 8. Máximo de 70. Ninguém pode ter menos de 8, ninguém pode ter mais de 70. E o número de deputados estaduais? Regra é que seja 3 vezes o número de deputados federais. A regra é que seja 3 vezes o número de deputados federais. Então, quando o caso do Rio Grande do Norte são 8, 3 vezes 8, dá 24 deputados estaduais. Quem tem 9, 3 vezes 9, 27. Quem tem 10, 3 vezes 10, 30. Quem tem 11, 3 vezes 11, 33. Quem tem 12, 3 vezes 12, 36. Até 36 é o resultado, você pode deixar esse cálculo aqui. Ou seja, nos estados que tenham até 12 deputados federais, pode fazer esse cálculo. Estados que tenham até 12 deputados federais. Você faz esse cálculo, você multiplica 3 pelo número de deputados federais. Tem 8, 3 vezes 8, tem 9, 3 vezes 9, tem 10, 3 vezes 10, 3 vezes 11, tem 12, 3 vezes 12, o que resultado que der, está resolvido. Mas nos estados que tenham mais de 12, estados que tenham a partir de 13 deputados federais até 70, o cálculo vai ser esse aqui, ó. O número de deputados
estaduais será igual ao número de deputados federais mais 24. Simplesmente isso. Se você estiver diante de uma prova que te dê o número de deputados federais, se te pergunte o número de deputados estaduais, não tem mais como errar. Se o Estado tiver 8, 9, 10, 11, 12 deputados federais, basta você multiplicar por 3. Se o Estado tiver a partir de 13 até 70, você esquece multiplicação por 3 e faz um outro cálculo. O cálculo é apenas pegar o número de deputados federais e somar a 24. Isso aqui é o resumo da fórmula matemática extraída desse texto, que aqui a gente não vai debater porque não é o caso. Então, por fineza, me respondam agora. O Estado tem 10 deputados federais. Quantos deputados estaduais ele tem? 10. Ele tem 10 deputados federais. Quantos deputados estaduais ele tem? 30. O Estado tem 50 deputados federais. Quantos deputados estaduais ele tem? 74. O Estado tem 70 deputados federais, como é o caso de São Paulo. Quantos deputados estaduais ele tem? 94. Nunca mais a gente vai errar. Estados que tenham 8, 9, 10, 11, 12 deputados federais, o que é que a gente faz? Multiplica por 3. Estados que tenham de 13 a 70 deputados federais, a gente soma 24. E estamos resolvidos. Nada mais para discutir. E esse texto aqui é um texto copiado e colado da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Então, o número de deputados da Assembleia corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, é acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Letra D. A iniciativa das leis complementares e ordinárias estaduais cabe exclusivamente a qualquer deputado ou ao governador do Estado. Quando colocou exclusivamente, deixou errada a alternativa, porque existem outras figuras que podem apresentar projeto de lei. Por exemplo, o Tribunal de Justiça pode apresentar projeto de lei, o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça pode apresentar projeto de lei. Então existem outros legitimados, outras figuras que têm essa iniciativa para apresentação de projeto de lei. Então está errada a letra D quando diz exclusivamente a essas autoridades aqui. E letra E, a matéria constante de projeto de lei rejeitado só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Vejamos, quando um projeto de lei ele é rejeitado, isso vale para a Assembleia Legislativa, isso vale para as casas do Congresso Nacional. Quando um projeto de lei ele é rejeitado, ele tem que ser arquivado. E, via de regra, esse projeto de lei, ou o tema dele tratado, não pode ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa. Esse é um instituto que é chamado de irrepetibilidade. Então, foi rejeitado um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto de lei, rejeitado agora na sessão legislativa ordinária de 2020, ele não pode voltar a ser objeto de deliberação na mesma sessão legislativa ordinária de 2020, com uma única exceção. Se houver o requerimento de um número X de parlamentares. E esse número X de parlamentares é a maioria absoluta. Esse número X de parlamentares é a maioria absoluta. Relendo e identificando o erro da letra E. A matéria constante de projeto de lei rejeitado só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 1/3. Não, é maioria absoluta. É maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. E com isso fechamos. Um alerta que eu tenho que fazer, na próxima questão a gente já fala das emendas à Constituição do Estado. Um alerta que eu tenho que fazer para vocês aqui é que essa história de quando um projeto de lei, me permito falar no genérico, quando uma proposição é rejeitada e só poder voltar a ser objeto de deliberação na mesma sessão legislativa por requerimento da maioria absoluta dos membros do parlamento, isso é só para projeto de lei, viu? Quando se tratar de PEC, PEC, proposta de emenda constitucional, quando se tratar de PEC, não volta de jeito nenhum. Quando se tratar de PEC, não volta de jeito nenhum. Então, se uma proposta de emenda constitucional foi apresentada e foi rejeitada em uma sessão legislativa, ela não pode voltar a ser deliberada na mesma sessão legislativa, nem mesmo com requerimento da maioria absoluta dos parlamentares.
Então, essa possibilidade de uma proposição rejeitada voltar a ser deliberada na mesma sessão legislativa, essa possibilidade é só quando se tratar de projeto de lei. Em se tratando de proposta de emenda constitucional e outra coisa, em se tratando de medida provisória, também não volta. Na mesma sessão legislativa, não volta. Pode até voltar no mesmo ano se for numa outra sessão legislativa, mas na mesma sessão legislativa não pode voltar se for proposta de emenda constitucional, se for medida provisória. Então, a única possibilidade de uma proposição rejeitada voltar a ser deliberada na mesma sessão legislativa é quando se tratar de projeto de lei mediante requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa. Fechamos questão 2, questão de número 3. Em relação à tramitação especial de emendas à Constituição Estadual, considere. Aqui essa questão ela vai ter um tópico que precisa do conhecimento do regimento interno. Só ele. O resto a gente responde com conhecimento da Constituição Federal e com conhecimento da Constituição do Estado. Então, em relação à tramitação especial de emendas à Constituição Estadual, considere. Primeiro item, a Assembleia pode emendar a Constituição do Estado, mesmo que na vigência de intervenção federal, vedado, porém, fazê-lo nos casos de estado de defesa ou estado de sítio. Anotem aí do lado desse item 1, limitação circunstancial. Limitação circunstancial. Limitação circunstancial. E o que é essa história de limitação circunstancial? Em casos de determinadas circunstâncias que o país vivencie, não é permitida a mudança do texto constitucional, nem da Constituição Federal, nem das constituições estaduais. E esses casos são três. São três: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então não é possível mudar a Constituição Federal, nem é possível mudar as 26 constituições estaduais se o Brasil tiver diante de alguma intervenção federal, como aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro e no finalzinho de 2018 em Roraima, ou estado de defesa ou estado de sítio. Então, as três impedem a mudança da Constituição. Retomando então a leitura do item 1. A Assembleia pode emendar a Constituição do Estado, mesmo que na vigência de intervenção federal? Pode não. Na vigência de intervenção federal não pode, bem como não pode no caso de estado de defesa e estado de sítio. A parte final está correta, mas a parte inicial está errada, porque também não é possível mudar diante de intervenção federal. Então, o primeiro item está errado. O segundo item, a proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada por 1/4 dos deputados ou pelo governador do Estado. Os deputados podem apresentar proposta para mudar a Constituição do Estado. Os deputados federais podem apresentar proposta para mudar a Constituição Federal? Os senadores podem apresentar proposta para mudar a Constituição Federal? Pode, mas o mínimo é de 1/3, não 1/4. 1/3, não 1/4. Então, o segundo item está errado por esse motivo. Não é 1/4 e sim 1/3. E item 3. A proposta de emenda será submetida a 2 turnos de discussão e votação, com interregno, intervalo de tempo de 5 dias entre um e outro, sendo aprovada a que obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Aqui é que eu chamo a atenção de vocês, principalmente quem vai fazer a prova que cobra só a Constituição Federal, para não cair nessa armadilha. Seja para mudar a Constituição do Estado, seja para mudar a Constituição Federal, qual é a maioria necessária? 3/5. 3/5 que equivale a 60%, 60% de maioria. Essa é a primeira informação, aqui está correto, bate direitinho, tanto para a Constituição do Estado como para a Constituição Federal. Uma segunda informação também correta aqui, na verdade está tudo correto, eu quero só fazer um ajuste, mais à frente eu digo. A segunda informação é que são 2 turnos de votação. A Constituição ela é rígida, ela tem um processo rigoroso para a sua alteração. E dentro da rigidez, você tem que votar 2 vezes para alterar o texto da Constituição. São 2 turnos de votação. O problema é que não há menção, nem na Constituição Federal, nem na Constituição do Estado, quanto ao intervalo de dias entre o primeiro e o segundo turno. Mas há essa menção
no regimento interno da Assembleia Legislativa. Como o enunciado da questão não fez especificamente referência a nos termos da Constituição do Estado, ele diz, em relação à tramitação especial de emendas à Constituição. O processo de mudança da Constituição Estadual também é regrado no regimento interno. Então, esse item está correto, porque está escrito no regimento interno da Assembleia Legislativa que entre o primeiro e o segundo turno de mudança da Constituição tem que ter um intervalo de 5 dias. Ok? Então, não vamos cair na armadilha de misturar as normas. Aqui é porque ele está falando da tramitação no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. Então, como o item 3 está correto, a letra A é a alternativa correta dessa questão. Uma das principais características da organização política do Brasil, com reflexo nos regramentos dos estados da federação, é que os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, e desde a expedição do diploma serão processados criminalmente. Vamos por parte. Sejam deputados federais, sejam senadores, sejam deputados estaduais, todos eles, isso não vale para o vereador, o que eu vou dizer aqui não vale para o vereador. Vale para os deputados federais, vale para os senadores, vale para os deputados estaduais. Eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é o que se chama de imunidade material, a imunidade do falar, uma blindagem do que eles falam, desde que tenha relação com a atividade parlamentar, pode ser em qualquer canto. Se não tiver relação com a atividade parlamentar, essa blindagem só existe dentro da Casa Legislativa, eles não podem ser processados, nem civil, nem criminalmente. Há uma blindagem, há uma proteção chamada de imunidade material. Ok. Outra coisa é a imunidade de natureza formal, que envolve o processo contra os deputados, que envolve a prisão dos deputados. E aí vocês vão me ajudar. Todos aqui certamente já estudaram esse tema, se não a infinita maioria já estudou esse tema. Deputados estaduais, deputados federais e senadores podem ser presos? Podem, e por expressa disposição constitucional, apenas em uma única situação. Por expressa disposição constitucional, deputados estaduais, federais e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Isso aqui é uma imunidade prisional dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos senadores. E o processo penal contra eles pode acontecer? Pode acontecer. Agora, se o crime for cometido após a diplomação, tem a possibilidade do processo ser sustado, do processo ser paralisado. Mas eles vão, pelo menos de início, responder a esse processo penal. Aí vamos aqui encaminhar a resposta da questão. A questão envolve um tema chamado de foro especial por prerrogativa de função. Foro, que é um local de julgamento especial, diferente da regra geral, por prerrogativa de função, porque em razão do cargo que a pessoa ocupa. Então, deputados estaduais não são julgados no mesmo canto que nós. Vamos nos chamar de pessoas normais. Deputados federais e senadores não são julgados no mesmo canto que nós, pessoas normais. Eles têm um foro especial em razão do cargo que ocupam. O foro especial dos deputados federais e dos senadores é o Supremo Tribunal Federal. Deputados federais e senadores são processados desde a diplomação em dezembro. O cara é eleito em outubro, vai tomar posse em fevereiro, que deputados e senadores só tomam posse em fevereiro. O cara é eleito em outubro, vai tomar posse em fevereiro, mas em dezembro ele recebe um diploma da Justiça Eleitoral. Um diploma mesmo, igual o diploma que a gente tem de conclusão de curso. Esse ato é chamado de diplomação ou expedição do diploma. A partir da expedição do diploma, deputados federais e senadores passam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Por crimes comuns, eles passam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. E quando se tratar de deputado estadual? Isso vai responder a questão agora. Quando se tratar de deputado estadual, onde os deputados estaduais são processados e julgados criminalmente? No Tribunal de Justiça do Estado. Deputados estaduais são processados e julgados no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado. Então, relendo a questão 4, uma das principais características da organização política do Brasil, com reflexo nos regramentos dos estados da federação, é que os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, e desde a expedição do diploma serão processados criminalmente. Vamos logo para a resposta correta, letra C,
perante o Tribunal de Justiça do Estado. Eu tenho uma observação para fazer, principalmente para o pessoal que está estudando para a Assembleia Legislativa. Eu nem coloquei aqui, peço perdão, mas era para ter aqui, ao lado da palavra técnico-legislativa, era para ter aqui a palavra adaptada. Essa questão foi adaptada por mim, viu? Por quê? Porque na letra C da prova original, em 2013, a resposta era mediante autorização dada pela Assembleia Legislativa. Como assim? De fato, quando a Constituição Federal foi feita, de fato, quando a Constituição do Estado foi feita, havia previsão de que, para que houvesse um processo contra o parlamentar, havia necessidade da Casa Legislativa autorizar. Então, o texto de origem das cartas dizia isso. Para que houvesse um processo penal contra um deputado federal, contra um senador ou contra um deputado estadual, a Câmara dos Deputados, o Senado e a Assembleia Legislativa, respectivamente, tinham que autorizar. Isso acabou em setembro de 2001. Isso acabou em setembro de 2001. 2001, viu? Em setembro de 2001. Numa emenda lá à Constituição Federal, emenda 35 de 2001. Só foi atualizado na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte lá para 2014. Ou seja, depois da prova, depois do concurso. Tinha como você acertar a questão, mesmo estando errado? Tinha, porque você eliminava as outras alternativas. E você teria que saber, de fato, naquele momento, que estava a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte desatualizada. E a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte teve desatualizada até o ano passado. Foi só o ano passado que compilaram, com a emenda 18 de 2019, fecharam por completa a compilação, tinham feito outras, mas já estava desatualizado novamente, e que agora, inclusive, já está no site da Assembleia, com a graça de Deus. Está lá, você pode acessar o texto atualizado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Para não ter nenhum tipo de confusão, eu apenas adaptei e coloquei perante o TJ e a gente mata essa questão. Pois não. Desculpe. A pergunta, deputado, já vou responder sua pergunta afirmando, não há local específico de julgamento de deputados estaduais, de deputados federais e de senadores por crime de responsabilidade. Não há. O que pode eventualmente acontecer é uma prática que, e se fosse por outros cargos, ensejaria um crime de responsabilidade, que eles respondam por quebra de decoro parlamentar. E aí respondem administrativamente, podendo até perder o cargo. Mas não há referência a crime de responsabilidade pelos parlamentares, muito menos local para julgamento. Não há. Diferente é para o governador, que há para o presidente, que há para outras autoridades que a legislação estabelece. Então, 4, letra C de Caraúbas, a alternativa correta. Questão de número 5. O controle externo no Brasil, conforme modelo explicitado na Constituição Federal Brasileira e reproduzido nas constituições estaduais, é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. No caso dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a Constituição Estadual prevê que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado só deixará de prevalecer por decisão de... É uma questão que envolve a Constituição do Estado, mas extraído também do texto da Constituição Federal. Não tem diferença nenhuma. Ele poderia nem falar dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Ele poderia falar dos municípios de qualquer estado. A resposta vai ser a mesma. 2 considerações antes. Analise Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, falando das suas atividades principais com uma única palavra. Na verdade, no máximo com 2. Qual é a missão principal do Poder Executivo? Administrar. Qual é a missão principal do Poder Judiciário? Exercer a jurisdição. Quais, no plural, as missões principais do Poder Legislativo? Com 2 verbos, legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. Essa fiscalização feita pelo Poder Legislativo, seja a Câmara Municipal de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja Congresso Nacional, se faz também por meio do que se denominou na Constituição de controle externo. É o Legislativo fiscalizando o Executivo. São 2 poderes diferentes, então é um controle que vem de fora, por isso que é um controle
externo. E esse controle é feito pela Câmara Municipal de Vereadores, ou pela Assembleia Legislativa, ou pelo Congresso Nacional, com auxílio de uma Corte de Contas, com auxílio do Tribunal de Contas. Então, no âmbito nacional, o Congresso faz esse controle com auxílio do TCU, Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa faz esse controle com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. E no âmbito municipal, a Câmara Municipal de Vereadores faz isso também com auxílio de um Tribunal de Contas. Seja o Tribunal de Contas Municipal, no município que já tinha quando a Constituição Federal foi promulgada, você conta em 2 dedos, e nos que não tinham, como é o caso de todos os municípios do Rio Grande do Norte, quem auxilia cada Câmara Municipal de Vereadores é o Tribunal de Contas do Estado. Então, no RN, assim como na infinita maioria dos municípios brasileiros, o papel vai ser desempenhado pela Câmara Municipal de Vereadores com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, quem é que julga as contas do prefeito? É a Câmara Municipal de Vereadores. Mas ela não vai ser auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado? Vai. E o que é que o Tribunal de Contas vai fazer? Vai emitir um parecer. Manda de volta o parecer e a Câmara vai analisar aquele parecer. A pergunta e a resposta. A Câmara pode derrubar o parecer? Pode discordar do parecer do Tribunal de Contas do Estado? Pode, mas para tanto tem que decidir por 2/3. Mas para tanto tem que decidir por 2/3. Alternativa correta, letra C. Questão 5, alternativa correta, letra C. Meus amigos e minhas amigas, vejam que o número de informações que a gente tem em provas, que envolve números, é muito grande, em provas de direito constitucional, sobretudo. É um pouquinho mais em matemática, mas em direito constitucional, é sobretudo. Você vai ter muita referência a maiorias, X, Y, Z. Tomem cuidado. Se você erra muitas questões nessa confusão das maiorias, crie quadros, pregue na tua casa. Faça flashcards constantemente, coloque lá para aprovar, para rejeitar as contas de um prefeito. Qual é a maioria? Vai lá e vai repetindo isso. Você consegue memorizar por repetição. Consegue memorizar por repetição. Não se dê por vencido, não, pelo amor de Deus. Não, isso é muito chato, isso é muito difícil. Chato é não ter um canto para trabalhar com tranquilidade. Isso é que é chato. Certo? Então não venha com desculpinha, não. Memoriza esse infeliz esses números aí. Por repetição, por repetição. Tudo que eu sei memorizado na Constituição é por repetição. Tudo, 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 tudo. Está com a bexiga? De tantas aulas que o cara dá, se o cara não conseguir memorizar, aí sim, precisaria de um tratamento. Não é o caso de vocês, eu tenho certeza disso. Repitam, repitam. Se juntem, vocês estão amigos aí. Se juntem aí, vamos falar, vamos tal o assunto aqui, vamos discutir, vamos debater. É o último nível de aprendizado, é quando você fala para alguém, quando você explica para alguém, quando você dá aula para alguém. Então façam isso, nem que seja para o seu espelho. Mas faça isso. E o quê? Não, a referência 2/3 é especificamente para a Câmara Municipal. A Constituição Federal achou por bem dizer isso em relação à Câmara Municipal de Vereadores. Não se preocupou com o Estado vai, quem trata é a Constituição do Estado, não se preocupou com o âmbito nacional. Isso aí é especificamente para a Câmara Municipal de Vereadores. Não há referência na Constituição Federal a esse percentual. Não há. Questão de número 6. Aqui a gente já vai para uma questão de nacionalidade específica da Constituição Federal. Vamos lá. Pietro, italiano, residente no Brasil há 10 anos, essa informação é extremamente importante, pretende adquirir a nacionalidade brasileira e casar-se, imagino eu, com Bárbara, brasileira nata. Nesta hipótese, vamos lá, o que é que a gente vai ter nessa história? Provavelmente a questão vai perguntar se esse cara pode se naturalizar brasileiro. O capítulo da nacionalidade, meu povo, envolve os artigos 12 e 13 da Constituição Federal. A partir de agora é só Constituição Federal. Brasileiros natos, artigo 12. Inciso 1. Naturalizados. Artigo 12, inciso 2. Vamos lá.
É evidente que eu não tenho como ficar parando para repetir pela questão do tempo, e eu parto da premissa, eu nem vou olhar, mas eu parto da premissa que todo mundo está com a Constituição aí em mãos. Então, brasileiros natos. Nós temos 4 possibilidades do cara ser brasileiro nato. Primeira possibilidade é nascendo no Brasil, ainda que o pai e a mãe sejam estrangeiros. E se porventura pai e mãe forem estrangeiros, tem uma condição para o cara ser brasileiro nato. Eles não podem estar aqui no Brasil a serviço público do seu próprio país. Segunda possibilidade de ser brasileiro nato, nascendo no exterior, quando o pai ou mãe brasileiro estiver lá fora a serviço do Brasil. Terceira possibilidade, nascer lá fora, quando o pai ou mãe for brasileiro, não estando a serviço, bastando para isso ser registrado numa repartição brasileira competente no exterior. Quarta possibilidade, se não bater nenhuma dessas 3 aí, o infeliz nasceu no exterior, depois fixa a residência no Brasil e faz a opção confirmativa pela nacionalidade brasileira. 4 possibilidades de ser brasileiro nato. A primeira nascendo no Brasil, as outras 3 nascendo fora. Mas pai ou mãe precisaria ser brasileiro para que qualquer dessas 3 aqui case direitinho, dê certo direitinho. Brasileiros naturalizados. Estrangeiro morando aqui no Brasil que quer se tornar brasileiro. Estrangeiro morando aqui no Brasil que quer se tornar brasileiro. Existe essa possibilidade? Existe. Na Constituição nós temos 2 hipóteses de naturalização. Uma que é voltada aos originários de países que falam a língua portuguesa. O cara que é de um país que fala a língua portuguesa, o cara que é de Portugal, o cara que é de Angola, o cara que é de Moçambique, o cara que é do Timor-Leste, por exemplo, países que falam a língua portuguesa, ele só precisaria morar no Brasil por 1 ano. De forma ininterrupta. Agora, tem que ser moralmente idôneo. Idoneidade moral. Residência por 1 ano e idoneidade moral. E se não for originário de país de língua portuguesa? Aí tem uma segunda possibilidade. Isso já vai indicar a resposta para a nossa questão. Uma segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Ele teria que morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Pronto. Essa é a explicação global prevista no artigo 12, incisos 1 e 2 da nossa Constituição. Vamos voltar aqui para Pietro. Pietro é um italiano que mora no Brasil há 10 anos. Pretende adquirir a nacionalidade brasileira e casar-se com Bárbara, que é brasileira nata. Pessoal, o casamento com Bárbara, para efeito constitucional, não significa nada. Nada. Então vamos lá, letra A. A aquisição da nacionalidade brasileira pelo estrangeiro Pietro não será automática após o casamento civil, dependendo de um requerimento exclusivo de Pietro para a autoridade competente. Não tem essa referência constitucional de história de casamento ensejar a possibilidade dele requerer a aquisição da nacionalidade brasileira. Não existe a aquisição de nacionalidade por casamento aqui na Constituição de 88. Vamos seguir. Letra B. A aquisição da nacionalidade brasileira é automática. Nem continue a leitura. Letra C. A aquisição da nacionalidade brasileira pelo estrangeiro, Pietro, não será automática após o casamento civil, dependendo de um requerimento conjunto do casal. Não existe essa referência a casamento gerar a aquisição de nacionalidade na Constituição. Letra D. Não se revela possível por ausência de previsão no sistema constitucional brasileiro a aquisição da nacionalidade brasileira para o estrangeiro Pietro como efeito direto e imediato resultante de casamento. Não se revela possível, por ausência de previsão no sistema constitucional brasileiro, a aquisição de nacionalidade brasileira para o estrangeiro Pietro como efeito direto e imediato do casamento. Está aqui, realmente não tem não. Pietro poderia se naturalizar nos termos constitucionais depois que ele morasse no Brasil por mais de 15 anos. E letra E, o italiano Pietro deverá primeiro completar o tempo de residência mínimo de 15 anos no Brasil para ser considerado brasileiro naturalizado em decorrência do casamento. Não é em decorrência do casamento. Elimina letra E. Então, letra D de dado, a alternativa correta da questão de número 6. Vamos lá. O processo para responsabilização do governador do estado do Rio Grande do Norte pelo cometimento de crime comum aqui ele mencionou o governador do Rio Grande do Norte, mas pode ser o governador de qualquer estado. A resposta aqui, essa questão é uma questão do Poder Judiciário, tá? Essa questão é do capítulo do Poder Judiciário. Onde os governadores são processados? Julgamento dos governadores.
Crimes comuns, aqui é a resposta da questão. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade é um tribunal especial. Esse tribunal especial, ele é formado por deputados e por desembargadores. Do Tribunal de Justiça. Então, julgamento dos governadores. Crimes comuns no Superior Tribunal de Justiça. Crime de responsabilidade num tribunal especial formado por deputados estaduais e por desembargadores. O pessoal vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Estado. 5 deputados estaduais, 5 desembargadores, mais o presidente do Tribunal de Justiça, que é quem preside esse tribunal especial. Então, quem vai fazer o concurso para a Assembleia Legislativa, atenção para isso, são 5 deputados estaduais, mais 5 desembargadores, mais o presidente do TJ. Na verdade, se a gente olhar direitinho, são 6 desembargadores, né, que vão compor, mas é porque o texto constitucional fala 5 e 5, mais o presidente do tribunal. E uma questão jurisprudencial importante. Para que um presidente da República seja processado por crime comum lá no STF e por crime de responsabilidade lá no Senado, precisa de autorização de alguém? Para que haja o processo, contra o presidente da República por crime comum ou por crime de responsabilidade, respectivamente no Supremo e no Senado, faz-se necessária a autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Faz-se necessária a autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Isso não se aplica ao governador. Isso não se aplica ao governador. Não se aplica ao governador. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte fazia até essa mençãozinha e o Supremo decidiu que não pode, a Constituição do Estado, a legislação estadual, condicionar o início de um processo no STJ contra o governador à autorização da Câmara. Da Assembleia Legislativa. Não pode, não pode. Então, se você tiver uma Constituição estadual que diga para que o governador seja processado lá no STJ por crime comum, a Assembleia tem que autorizar. Essa Constituição do Estado é inconstitucional. Não pode, não pode. Entendimento do STF. Não pode. A legislação estadual não pode condicionar o início de um processo penal contra o governador lá no STJ à autorização da Assembleia. Não pode. Ok? Fechado? E uma outra coisa, para misturar os temas também, em algum momento o presidente da República vai ser afastado das suas funções? Vamos lá, cai nas duas provas. Cai nas duas provas que eu digo, a prova que cobra o pessoal de guarda, o pessoal da Assembleia, das 3 na Polícia Civil, também a gente tem gente aqui que vai estar estudando para a Polícia Civil. O presidente da República vai ser afastado das suas funções tão logo o processo comece. Então, iniciou o processo, seja por crime comum no Supremo, seja por crime de responsabilidade no Senado, ele vai ser afastado das funções, por até 180 dias. Prazo máximo, 180 dias. O governador, para ser afastado das funções, quando é o caso de crime comum, precisa de uma decisão do STJ. Não é automático. Não é automático. Não é automático. Então vamos imaginar, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, hipoteticamente, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte teve uma denúncia por um determinado crime hipotético aí lá no STJ. O STJ iniciou o processo, ela já vai ser afastada de imediato? Não. Para ela ser afastada, assim como qualquer outra medida cautelar, o STJ tem que decidir de maneira fundamentada. Então não é automático o afastamento do governador quando inicia o processo. Não é, diferente do presidente, que é. No presidente, recebida a denúncia ou queixa contra ele no Supremo, instaurado o processo contra ele no Senado, aí vai ter um afastamento. O governador não tem isso, o entendimento que foi firmado pelo STF é que para que haja o afastamento do governador, o STJ tem que determinar fundamentadamente esse afastamento. Então qual é a alternativa correta da 7, meu povo?
A, né? Superior Tribunal de Justiça. Questão de número 8. Dentre as competências do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se CNJ. Artigo 103b da Constituição Federal. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, artigo 103b da Constituição Federal. É um órgão do Poder Judiciário, inegavelmente, mas não é órgão jurisdicional. É órgão do Judiciário, mas não é órgão jurisdicional. É órgão do Judiciário, mas não é órgão jurisdicional. O que é que está se querendo dizer com isso? É órgão do Poder Judiciário, faz parte do rol, faz parte da lista dos órgãos que pertencem ao Poder Judiciário, mas ninguém vai entrar com ação judicial pedindo que o CNJ prolate uma sentença discutindo um determinado caso concreto. Não, o CNJ é um órgão de controle, o CNJ é um órgão de fiscalização, é um órgão de controle administrativo, é um órgão de controle financeiro, é um órgão de controle quanto ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, é um órgão de controle. Ele não é um órgão jurisdicional. E tem como uma das mais importantes competências fazer fiscalização em relação aos órgãos do Poder Judiciário, fazer análise de determinados processos contra membros do Poder Judiciário, sempre na perspectiva administrativa. Ele não é órgão jurisdicional. Então vamos para cá. Dentre as competências do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a de, letra A, julgar as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade. Essa missão aqui é do STF e não do CNJ, é do Supremo Tribunal Federal. Letra B, julgar os recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos proferidos pelos tribunais superiores. Acórdão é o nome dado à decisão dos tribunais. Acórdão é o nome dado, vamos dizer, à sentença dos tribunais. Isso é o que se chama de acórdão. Na verdade está errado, porque quem julga os recursos extraordinários é o STF. Então, letra B está errada. Letra C, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de um ano. Acabou-se, morreu Maria Preá. Essa é a alternativa a ser marcada. Rever, de ofício ou mediante provocação, processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais. Vejam isso aqui, ó, julgados há menos de um ano. Menos de um ano. Letra D, julgar os habeas corpus impetrados contra acórdão proferidos pelos tribunais superiores, isso aqui é competência do Supremo, julgar os mandados de segurança impetrados contra atos dos tribunais superiores. Ele não julga ação judicial. Ele não julga ação judicial. Então está errada a letra E. Só um detalhe, quem julga mandado de segurança contra ato de um tribunal é o próprio tribunal, tá? Maravilha, né? Quem julga mandado de segurança contra ato de um tribunal é o próprio tribunal. Então, letra C, a alternativa correta da questão de número 8. Questão de número 9. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios. Quem já leu a Constituição sabe que tem uma informação adicional. Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, desde que não há o que arrodear, nem bater muita coisa, criação de região metropolitana. A região metropolitana de Natal tem 15 municípios, 15, é município só bexiga, 15 municípios. Essa região metropolitana, ela foi criada por meio de uma lei complementar estadual.
Então, criação de região metropolitana, lei complementar estadual. Criação de região metropolitana, lei complementar estadual. Não é por lei ordinária, não é por medida provisória, é por lei complementar e tem que ser lei complementar estadual. Não é lei complementar federal, não é lei complementar municipal. Quem cria a região metropolitana de Natal é uma lei complementar do município de Natal. Negativo. Quem cria a região metropolitana de Natal é uma lei complementar do Estado. Uma lei complementar feita pela Assembleia Legislativa. E deixa eu dizer mais. O município não tem querer não, tá? Vamos imaginar, a Assembleia Legislativa faz uma lei complementar dizendo que a região metropolitana de Natal vai até o município de Elmarinho. Contempla Elmarinho. Aí Elmarinho diz, não quero não. Não pode tirar meu nome. Não, você não tem querer não, meu filho. Então, o município não tem querer. Quem define é a lei complementar do Estado. Qual é a alternativa correta? Letra A. Então, criação de regiões metropolitanas, desde que o façam mediante lei complementar, versando sobre agrupamentos de municípios limítrofes. Mas a lei, no caso do Estado Federal, ela entra em quarto ponto. Como? Para a criação de municípios. Não, mas a criação de municípios é outra coisa. Aqui os municípios já existem. A gente está falando de região metropolitana, a Grande Natal. Então, Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo, Extremóis, São José de Mipibu, e Elmarinho, Monte Alegre, uma porrada de cidades, são 15 ao todo que compõem a região metropolitana de Natal. Deixa eu só pular, já é a letra A, mas eu queria comentar a letra E. Seja facultado a todos os municípios do Estado o direito de integrar o agrupamento. Não, municípios, limite um encostado no outro, tal. Seja previamente ouvida a população. Não tem isso não. A lei estadual, complementar estadual, define e acabou-se. Questão de número 10. Suponha que a autoridade administrativa de determinado Estado da Federação tenha aplicado a um servidor público a pena de suspensão de suas funções por 30 dias, em razão de prática de infração disciplinar. Então, o cara cometeu uma infração disciplinar, foi objeto de um processo administrativo e levou 30 dias de suspensão. A autoridade administrativa, então, determinou o imediato cumprimento da pena, antes mesmo do julgamento de um recurso interposto pelo servidor. Considerando que a legislação daquele Estado assegura ao servidor público que não seja punido antes de julgado o recurso, não seja punido antes de julgado o recurso, ou seja, o recurso tem efeito suspensivo. Então não poderia ser iniciado o cumprimento da pena, porque o recurso suspende o efeito da decisão até o julgamento dele. Pendente de apreciação, o servidor poderá pleitear ao Poder Judiciário que impeça o cumprimento imediato da penalidade administrativa por meio de que ação judicial. O cara sofreu uma punição administrativa, levou 30 dias no cangote, recorreu dessa decisão. A legislação do Estado diz que tem que julgar primeiro o recurso para poder efetivamente aplicar a punição, mas mesmo assim a autoridade diz que vai ser aplicada de imediato. Pergunto, existe uma ilegalidade aí? Existe uma ilegalidade praticada por parte da autoridade administrativa. E essa ilegalidade ofende o direito de alguém? Ofende. Esse direito é líquido e certo? É amparado por habeas corpus ou habeas data? Não foi uma autoridade administrativa que praticou isso? Foi. Qual é a ação judicial a ser movida? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Qual é a alternativa, hein? D de dado, mandado de segurança, sob o argumento de que houve violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Questão de número 11. Com relação às funções essenciais à justiça, assinale a opção correta à luz da Constituição Federal. Que essas próximas questões foram no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. O último concurso já faz um bocado de tempo, mas ainda estão de acordo com a Constituição Federal. Talvez uma ou outra informação adicional que eu venha dar a vocês na sequência. Com relação às funções essenciais à justiça, quais são, hein? Ministério Público, Advocacia Pública, Advogado e Defensoria Pública. As funções essenciais à justiça são o Ministério Público, a Advocacia Pública, o advogado e
a Defensoria Pública. Onde é que eu vou achar isso na Constituição? Do artigo 126 até o artigo 135. Artigo 126 até o artigo 135. Repito, Ministério Público, Advocacia Pública, advogado e a Defensoria Pública. Essas são as funções essenciais à Justiça, artigo 126 até o artigo 135. 126 até o 135. Então vamos lá. Com relação às funções essenciais à Justiça, assinale à luz da Constituição Federal. Assinale a opção correta à luz da Constituição Federal. Letra A. Uma das garantias do Ministério Público é a vitaliciedade. Após 3 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Vamos combinar, essa história de aquisição de alguma prerrogativa depois de 3 anos é para os servidores públicos em geral e o nome é estabilidade. O nome é estabilidade. Para os membros do Ministério Público, assim como para os membros da magistratura, a prerrogativa é muito mais forte. É chamada de vitaliciedade e que, no caso do MP, que não tem essa história de ingressar direto nos tribunais, o cara entrou antes por meio de um concurso, no MP o cara já adquire na... Não, foi só uma armadilha mesmo. 2 anos. 2 anos. Então é errada a letra A. Essa história da posse, pessoal, é o pessoal da magistratura quando é nomeado direto nos tribunais. Aí adquire na posse. Letra B. É vedada à Advocacia Geral da União a atividade de consultoria jurídica do Poder Executivo. A Advocacia Geral da União representa quem? Judicial e extrajudicialmente. Representa a União. Então, se a gente entrar com ação judicial contra o governo federal, alguém tem que defender o governo federal. Alguém tem que defender a União. Na verdade, se eu entrar com ação contra o Poder Executivo Federal, ou contra o Poder Judiciário Federal, ou contra o Poder Legislativo Federal, alguém tem que defender a União. Quem defende a União é a Advocacia Geral da União. Só que, além de representar tanto judicial como extrajudicialmente a União, ela presta o assessoramento e uma consultoria jurídica ao Poder Executivo. A Advocacia Geral da União presta uma assessoria e uma consultoria ao Poder Executivo. Ao Poder Executivo. Então, quando diz na letra B que é vedada, que é proibida a AGU, a atividade de consultoria jurídica do Poder Executivo, está errado. Não é vedada não, é permitido. É possibilitado, é uma das atribuições dela. Então já eliminamos a letra A e a letra B. Letra C, são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público. Aproveita a carona e diga que também são aplicáveis às defensorias públicas, tá? Esses 3 princípios aí também valem para a Defensoria Pública. Letra D. Cabe à Advocacia Geral da União a defesa do regime democrático. Defesa do regime democrático, já lembre logo do Ministério Público. Defesa do regime democrático, já lembre logo do Ministério Público. A Advocacia Geral da União vai defender a União. Defender a União enquanto ente federativo, em todos os seus poderes. E vai, além disso, auxiliar, assessorar, fazer o papel de consultoria do Poder Executivo. Perdão. E letra E, é assegurado aos integrantes da Defensoria Pública da União a garantia da inamovibilidade e o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Pessoal, a inamovibilidade, ok, mas essa história de exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, isso é vedado, isso é proibido aos defensores públicos. Então, o cara que passa num concurso para ser defensor público vai desempenhar o papel de defesa dos necessitados, dos hipossuficientes, daqueles que não têm como pagar um advogado sem se privar de necessidades básicas. Ele vai defender, o defensor público defende os necessitados. Ele não pode advogar de forma privada. Ele não pode advogar de forma privada. Ele só pode exercer a advocacia na condição de defensor público. Ele não pode fazer advocacia no âmbito privado. Então é vedado o exercício, é vedado esse exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Questão de número 12. Marcos é brasileiro naturalizado. Norita é japonês residente no Brasil. E Tadeu é brasileiro nato.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição Federal. Letra A. Marcos não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ. Marcos é o quê, hein? Marcos é brasileiro naturalizado. Pode ser ministro do STJ, sim. No Poder Judiciário, o único cargo que é privativo de nato é o de ministro do STF. O único cargo que, de maneira direta, no Poder Judiciário é privativo de nato é o de ministro do STF. Por tabela, o presidente do CNJ, que é o presidente do Supremo, também é brasileiro nato. O presidente e o vice-presidente do TSE, que são ministros do Supremo, também são brasileiros natos. Mas a exigência de imediato, de forma direta, é de ministro do STF, para ser brasileiro nato. Ministro do STJ, o cara pode ser brasileiro naturalizado e ser ministro do STJ? Pode. O mais antigo ministro do STJ hoje, um ministro chamado de Felix Fischer, ele é alemão e naturalizado brasileiro. E é ministro do STJ, não tem problema nenhum, não. Então, brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ. Não pode ser ministro do STF, mas do STJ pode. Então, elimina a letra A. Letra B. Norita é o quê? Japonês, residente no Brasil. Se Norita residir no Brasil por 1 ano ininterrupto e não tiver condenação penal, terá direito a requerer a nacionalidade brasileira. Não. Ele teria que morar no Brasil há mais de 15 anos, pela Constituição Federal. Eu digo pela Constituição Federal porque existem outras hipóteses de naturalização previstas no Estatuto, o antigo Estatuto do Estrangeiro, hoje chamado de Lei de Migração, mas aí não cai na nossa prova. Letra C, Tadeu. Tadeu é o quê, meu filho? Cadê? Tadeu é brasileiro nato. Tadeu jamais perderá a nacionalidade brasileira. Falso. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Tivemos um caso agora de um cara que era da Telex Free, vocês devem ter visto isso aí noticiado, brasileiro nato que adquiriu a nacionalidade norte-americana sem preencher as hipóteses que permitem a dupla nacionalidade, foi declarada a perda da nacionalidade dele, ele foi preso aqui no Brasil e o Supremo deferiu o pedido de extradição. Lascou-se, o resumo da história. Então, o brasileiro nato pode sim perder a nacionalidade brasileira. É raro demais, mas pode. É possível sim. Na verdade, é quando ele adquire uma outra nacionalidade sem preencher as exceções que permitem a dupla nacionalidade. É possível ter dupla nacionalidade, desde que seja numa das hipóteses permitidas na Constituição. Se não preencher uma das hipóteses, o cara perde a brasileira. Porque a regra é que a gente só tenha uma nacionalidade que é a brasileira. Letra D, Marcos, que é brasileiro naturalizado. Marcos poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas? Não, o oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Tem que ser a letra E. Tadeu não poderá ser extraditado para outro país. Pronto, essa é a alternativa correta. Tadeu, por ser brasileiro nato, não pode ser extraditado para um outro país. E não tem exceção, tá? Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado pelo Brasil. Nenhum brasileiro nato. Aí se você disser, mas se ele perder a nacionalidade, aí ele deixou de ser brasileiro, aí pode ser extraditado. Mas enquanto brasileiro nato, não é permitida a extradição para outros países. Questão de número 13. Considere que o presidente da República do Brasil, no exercício de suas funções, venha cometer infração penal comum. Presidente da República, no exercício das suas funções, cometeu um crime comum. Qual é o local de julgamento dele? STF. Para que tenha um processo lá, é necessário antes o quê? A autorização da Câmara por 2/3 dos deputados. Juízo prévio de admissibilidade. São quantos votos? 2/3. Aquela brincadeira que eu sempre faço. Considere que só tem 171 na Câmara dos Deputados. São 3 pedaços de 171. A Câmara tem 513 deputados federais. Se você dividir 513 por 3, dá 171. Então, 171, 171 e 171. 2/3 são 2 pedaços de 171, ou seja, 2/3 são 342 votos. Então vamos lá. Só que tem um detalhezinho, viu? O presidente só vai responder por crime comum lá no Supremo se o crime que ele cometeu tiver relação com as funções presidenciais. Se não tiver relação com as funções presidenciais, meu filho, tem que esperar acabar o mandato para ele poder responder. Então ele não pode ser responsabilizado durante o mandato por atos estranhos ao exercício das funções presidenciais. É uma baita de uma prerrogativa que é só do presidente da República. Mas vamos lá, responder a questão 13. Considere
que o presidente da República, no exercício de suas funções, venha a cometer infração penal comum. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, assinale a opção correta. Letra A. O presidente ficará suspenso de suas funções se oferecida a denúncia ou queixa pelo Senado Federal. Estamos falando de infração penal comum. Quem julga é o STF, quem autoriza é a Câmara. Não tem participação do Senado. Letra A está errada. Letra B. Se decorrido o prazo de 120 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente e o processo será arquivado. Quando o processo começa, o presidente é afastado das suas funções. E o prazo de afastamento é de, no máximo, 180 dias. E mesmo que bata os 180 dias, o presidente volta às funções e o processo continua. Não tem essa história de arquivamento, não. Então tem dois erros aí. O prazo de 120 e a história de que o processo vai ser arquivado. São dois erros aí. Pessoal, lembrando que a história de ter o afastamento imediato em razão do início do processo é só para o presidente da República. Quando se tratar de governador, depende de uma decisão do STJ, se afasta ou não. Letra C. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Mão na roda da bexiga, viu isso aqui? É uma prerrogativa prisional do presidente da República. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente não estará sujeito à prisão. E aí um pedido que eu faço a vocês, por caridade, não confundam imunidade prisional dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos senadores com a imunidade prisional do presidente da República. O presidente só pode ser preso depois que for condenado. O presidente só pode ser preso depois que for condenado. Sem condenação não cabe prisão do presidente. Sem condenação não cabe prisão do presidente. Então não cabe prisão preventiva do presidente da República. Não cabe prisão temporária do presidente da República. Não cabe nem sequer prisão em flagrante do presidente da República. Não pode ser lavrado um auto de prisão em flagrante contra o presidente da República. O presidente só pode ser preso depois que o Supremo condená-lo. Então, só pode ser preso depois de condenação. É diferente dos deputados e senadores, cujo texto constitucional diz que a prisão só pode se dar em flagrante de crime inafiançável. Então, peço a vocês que tomem cuidado para não misturar essas prerrogativas. Letra D. Na vigência de seu mandato, o presidente não responderá pela infração penal cometida. Pessoal, se essa infração penal cometida tiver relação com as funções presidenciais, ele responde. Só não responde se não tiver relação com as funções presidenciais. Então, o presidente da República tomou uma cana, pegou um carro, atropelou e matou alguém. Enquanto ele for presidente, ele não responde. Por quê? Porque esse crime não tem relação com as funções presidenciais. Mas o presidente da República comete um ato de corrupção, exercício do mandato, relacionado com as atribuições dele. Aí sim, seria um caso de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e se a Câmara autorizar. E letra E, o presidente ficará suspenso de suas funções se recebida a denúncia ou queixa, crime pelo STJ. Não é o STJ, é pelo STF. Pelo STF. Questão de número 14. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades componentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que os estados tocarão as matérias de assuntos de predominante interesse regional e aos municípios concernem os assuntos de interesse local. Predominância do interesse. Interesse geral é União. Interesse regional, estados. Interesse local, municípios, assim como disse corretamente o enunciado da questão. Aí vamos lá. Com referência ao texto acima e com base na Constituição Federal, assinale a opção correta. Letra A. A Constituição Federal enumerou as competências administrativas dos Estados membros. Pessoal, anotem aí do lado. Os Estados possuem competências remanescentes. Os Estados possuem competências remanescentes. Os Estados possuem competências remanescentes.
os estados possuem competências remanescentes. É mais ou menos assim, ó, não é do município, não é da União, não é de um particular, é dos estados. É o que sobra. Algumas provas podem cobrar como competência residual. É o que remanesce, é o que sobra. Certo? É o que sobra. De fato, a competência estadual é remanescente. Numerou-se o que é da União, numerou-se o que é dos municípios, e a ideia do que remanesce é dos estados. Então, está errada a letra A quando diz que enumerou expressamente as competências administrativas dos estados. Não, estados têm competências remanescentes. Letra B. Ao Distrito Federal são atribuídas apenas as competências legislativas reservadas aos estados. O Distrito Federal não pode ser desmembrado em municípios. O Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios. Quando a gente olha para o Distrito Federal e vê, por exemplo, Brasília, Taguatinga, Gama, as cidades que estão no entorno lá de Brasília, a gente de repente pode achar que ali tem prefeito, ali tem vereadores. Não, não, não. Quem governa tudo aquilo ali é o GDF, é o governo do Distrito Federal. Então, o governo do Distrito Federal, ele desempenha o papel que o governo do estado do Rio Grande do Norte desempenha e o papel que os municípios também, que os governos municipais também desempenham. Então, pessoal, o Distrito Federal, no que tange às competências, é como se fosse um misto de estados e municípios. O Distrito Federal é como se fosse um misto de estados e municípios. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências estaduais e municipais. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências estaduais e municipais. Então, se aqui, por exemplo, você mora em Natal e você compra uma casa em Natal e um carro aqui em Natal, todo ano você vai pagar para essa casa que você comprou IPTU para o município e vai pagar IPVA para o estado. Se essa mesma casa, esse mesmo carro você tem em Brasília, você paga os dois para o governo do Distrito Federal. Então o governo do Distrito Federal ele incorpora competências tanto estaduais como municipais. Letra C. A Constituição Federal conferiu à União diversas competências administrativas, sendo a sua principal característica a delegabilidade a outros entes federativos. As competências administrativas da União estão, sobretudo, no artigo 21. Sobretudo no artigo 21. E essas competências administrativas, materiais da União previstas no artigo 21, são competências notadamente de natureza indelegável. Não podem ser objeto de delegação. Então, por exemplo, compete à União emitir moedas. Não cabe à União delegar para os estados, para os municípios essa atribuição. É só dela, da União. Então, as matérias do artigo 21 são competências exclusivas que têm a natureza da indelegabilidade. Indelegabilidade. Então, é errada a letra C. Letra D. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Entretanto, diante de interesse local, a União pode delegar esta competência legislativa por meio de lei complementar a apenas um Estado membro da Federação. As matérias do artigo 22 da Constituição são matérias de competência legislativa privativa da União. E trânsito e transporte, de fato, está lá na lista. Então, só quem pode legislar sobre trânsito é a União, é competência privativa dela. Agora, as competências legislativas e não administrativas, legislativas para fazer lei, as competências legislativas privativas que estão no artigo 22, elas podem ser objeto de delegação aos estados por meio de lei complementar em assuntos específicos. Porém, não é dada a possibilidade de delegar apenas a um estado. Se quiser delegar, tem que considerar três coisas. Se a União quiser delegar a possibilidade dos estados atuarem em matérias do artigo 22, tem que considerar três coisas. Primeiro, que não pode delegar apenas a um. A delegação vai ser para todos os estados. Segundo, só pode ser em pontos específicos. Está no artigo 22, parágrafo único, que eu estou dizendo aqui. Artigo 22, parágrafo único. Tem que ser em pontos específicos. E terceiro, tem que ser por lei complementar.
tem que ser por lei complementar. Isso que eu acabei de dizer está no artigo 22, parágrafo único. Pelo menos as duas últimas partes do que eu falei, artigo 22, parágrafo único. Então está errada a letra D quando diz, em especial, que foi apenas a um membro. E letra E, a Constituição Federal enumerou as competências administrativas e legislativas dos municípios. Basta olhar o que está previsto no artigo 30. Artigo 30, o pessoal vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de São Gonçalo, caia para dentro do artigo 30 da Constituição Federal, artigo que lista as competências dos municípios. Legislar sobre assunto de interesse local, competência municipal. Criar distrito, competência municipal respeitada a legislação estadual. Tem lá uma série de atribuições municipais. Transporte coletivo urbano, é competência municipal, é atividade essencial, ainda que possa ser feita por meio de um processo licitatório, por delegação, por concessão, por permissão. E a última questão de número 15 do nosso Happy Hour de hoje, o artigo 8º da Constituição Federal, capítulo lá dos direitos sociais, estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, ponto final, né, meu filho? Acerca da liberdade sindical, assinale a opção correta. Letra A. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais. Negativo. Sindicato tanto defende os seus sindicalizados em questões judiciais como extrajudiciais, como questões administrativas. Então, quando ele diz, com exceção das questões judiciais, está errado. Então, quer dizer que o meu sindicato pode me defender numa ação judicial? Claro que pode. Então, errada a letra A. Letra B. O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser votado nas organizações sindicais. O cara que é aposentado e é filiado ao sindicato, tanto vota como pode ser candidato. Tanto vota como pode ser votado. Ele tem o duplo direito, o direito de votar e o direito de ser votado. Letra C. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 2 anos, após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É uma estabilidade sindical, uma estabilidade provisória. Quem faz parte dos sindicatos, desde o registro da candidatura até um tempo depois de acabar o mandato, ele é blindado, ele é protegido, não pode ser demitido a não ser que cometa falta grave. O problema é o prazo que foi dado após o final do mandato. Esse prazo é de 1 ano e não 2 anos, como disse a letra C. Letra D, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, é uma faculdade, é uma liberalidade, é uma opção, o cara se filia se quiser, e em sendo filiado, permanece filiado se quiser. E por fim, letra E, a lei pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, podendo o poder público intervir na organização sindical. Tem 2 erros aqui. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. No máximo, o que a lei pode tratar é do registro sindical, do registro em órgão competente, aí a lei pode e fala disso. E a outra questão equivocada aqui é dizer que ele pode intervir na organização do sindicato. Não pode intervir, não pode se imiscuir na organização sindical, ok? Fechamos aqui, um abraço para você de casa, um abraço para todos e vamos firmes aí na nossa caminhada concurseira.